Olá, bom dia, turma 232. Hoje é dia 16 de julho, a gente está aí com 9 graus, um dia gelado, uma manhã gelada. A gente dá continuidade aos nossos estudos, a gente vai continuar falando sobre o período de Vargas. Agora, mais precisamente, nós vamos falar sobre, digamos, o período mais duro do governo de Vargas, né, que é justamente o período do Estado Novo, uma ditadura que se instala no Brasil em 1937. Daí a gente vai entender aí como é que funcionou esse governo, como é que funcionou essa ditadura. E para isso, então, eu gostaria que vocês se pronunciassem aí, gurizada, né? Tem alguém aí que ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa que chame a atenção aí, que chamou a atenção dessa exposição que a gente fez no nosso período passado? Professor, o Getúlio Vargas, então, ele consideravelmente ele tinha traços fascistas a partir de agora no Estado Novo? Sim, ele já tinha traços fascistas, né? Como eu falei para vocês, ele já tinha as características de ser um governo extremamente com características autoritárias, mas é justamente no Estado Novo que ele implementa, aí sim, o Estado fascista. E a gente vai entender como é que se dá essa implementação de Estado fascista. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, que a gente viu até agora? Então eu vou recapitular com vocês aí, bem rapidinho, esse período todo aí de Vargas, né? Vamos lá. Então, como é que Vargas chega no poder? Ele chega através da campanha eleitoral lá em 1930, né? Ele é a Aliança Nacional Libertadora. Ele perde as eleições, seu vice é o João Pessoa, e na ocasião existe uma quebra, né, daquela lógica entre São Paulo e Minas Gerais, onde São Paulo lança um candidato à presidência. Bom, aí então a oligarquia de Minas Gerais apoia a oligarquia do Rio Grande do Sul, apoia a Aliança Liberal. Mas, como as eleições são muito corruptas, né? Então, existe indícios de que Júlio Prestes tenha sido eleito, obviamente, com muita corrupção. Isso indignou demais a Aliança Nacional Libertadora e houve uma casualidade, que foi a morte do João Pessoa na Paraíba. E, a partir daí, então, nós temos o golpe de 1930. Esse golpe de 30 ele foi apoiado também pelos tenentes. Os tenentes que irão fazer parte do primeiro governo de Vargas, então, porque Vargas assume o poder e o primeiro governo dele vai ser o governo da República Provisória, o governo provisório, né? E nesse governo provisório ele faz uma série de medidas, ele implementa uma série de medidas provisórias através dos atos institucionais. Mas ele já apresenta ali no governo provisório algumas características assim de autoritarismo. O que acontece depois desse momento? Bom, depois desse momento a gente vai ter então uma revolta em São Paulo que vai exigir uma Constituição. Getúlio vai fazer a Constituição. Na Constituição que Getúlio aprova em 1934, ele já costura a permanência dele no poder. Como? Ele diz, a Constituinte, né, apresenta que o primeiro presidente a ser eleito será eleito através da escolha da própria Constituinte, que eram todos amiguchos de Vargas, então por isso Vargas vai ser o primeiro presidente da República. É uma Constituição que confirma todas as características do governo provisório, né, como leis trabalhistas, os ministérios todos, e ainda traz alguns bônus, né, como, por exemplo, o voto direto, secreto e obrigatório, e também o voto feminino, dentro daquelas características que a gente viu, né, gurias? De que o voto feminino estava vinculado à questão da autorização patriarcal.
Bem, além disso, então depois disso, o governo de Vargas aí neste período ele era pautado por uma, digamos assim, uma briga, né, de facções de extrema direita e esquerda, que a gente vai ver a AIB, a extrema direita, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, é isso, né? A ANL da esquerda, né? Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado. Então, o Luiz Carlos Prestes vai ser jogado no limbo, né? Ou seja, vai ser colocado como perigo constante, né? Vai ser ilegal o movimento da ANL. E a sua esposa, a Olga Bernardi, depois da tentativa de golpe da ANL, vai ser enviada como retaliação para a Alemanha nazista. E isso é em 1935. E vai ser em 1937, então um ano antes de terminar o mandato de presidente, que Vargas vai criar o chamado Plano Cohen. E este plano era um plano que Vargas criou para amedrontar e justificar o seu golpe de Estado novamente. Daí um golpe dentro do próprio golpe, que vai ser o Estado Novo. E é por isso, então, que eu convido vocês aqui para a gente dividir a nossa tela, né? E observarmos aqui que golpe vai ser esse. Vamos lá. Plano Cohen. Então, o Congresso é fechado e as eleições são suspensas. Queridos, Estado Novo vai de 1937 até 1945. Apenas com a data que eu estou dando para vocês aqui, vocês podem chegar a alguma conclusão? Apenas com essa data aqui que eu passei para vocês, de 37 a 45. Por que termina em 45 o Estado Novo? Alguém tem uma luz aí, saberia me dizer? Segunda Guerra Mundial. O que tem a Segunda Guerra Mundial? Tem o envolvimento da Alemanha, né, com Hitler e o nazifascismo. E em 45 é o final da Segunda Guerra. Então, basicamente, o Brasil tem envolvimento, né? Justamente. É a Jéssica que está falando? Sou eu. Sou eu quem? Sou eu, Jéssica. Tá. É que não está aparecendo para mim quem está falando aqui. Desculpa. Tá. Então é isso mesmo. Né? Tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Né? Tem a ver com isso. Agora, uma característica bem interessante do final da Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial é que o Brasil também participa da guerra, assim como participou da Primeira Guerra Mundial. Mas o que é muito estranho é do jeito que o Brasil vai participar, isso que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos lá, então. Então, quais são as características desse Estado que a gente falou ali, que é o Estado, é o Estado fascista? Primeira característica. Vargas acaba com a Constituição que ele mesmo havia criado em 1934 e apresenta uma nova Constituição, Constituição de 1937. E aí, essa Constituição é uma Constituição, está aí ó, em negrito, né, polaca, que significa ela era uma cópia da Constituição polonesa. Constituição essa polonesa que era extremamente fascista. Certo? Então, ele institui uma Constituição fascista no Estado brasileiro. Essa Constituição, ela consta nessa Constituição plenos poderes ao presidente, o presidente tem um poder de polícia, tem um poder de prender, de mandar cercear, de mandar perseguir, né? A gente vai ver todos esses poderes. O governo pode criar, né? O presidente pode criar institutos que vão perseguir todas as pessoas que são contra o seu governo. Ele usa vários mecanismos, né, de controle de massa, como, por exemplo, a imprensa. Ele fiscaliza a imprensa. Nós vamos ter, neste momento histórico, a criação, gente, de uma coisa que existe até hoje, né? E a gente não ouve mais rádio, né? Mas há bem pouco tempo as pessoas escutavam rádio vindo do trabalho e às 7 horas começava o quê? A Voz do Brasil. Pois a Voz do Brasil é um programa que foi criado por Getúlio Vargas, né? Para que
a sua palavra chegasse em todos os lares, né? Na década de 30, final, início da década de 40, o rádio era algo muito raro, né? Nós termos o rádio, né, nas casas. Então, as casas que tinham um rádio com muito custo e as pessoas todas se reuniam em volta do rádio para ficar escutando novela, radionovelas, para ficar escutando notícia e para ficar escutando a palavra do presidente. Então, isso era uma maneira, né, de, digamos, de atingir, né, o público através da sua comunicação, convencer a população através da sua comunicação. Era a maneira mais direta que o presidente tinha de atingir o cidadão brasileiro. Hoje existem várias mídias, né? A gente tem o celular, tem quem tem computador, quem tem iPad, não, laptop, enfim, tablet, ou mesmo a televisão, né? E rádio nem se fala, né? Rádio vem até em canetinha colorida, né? Vem ali rádio AM, FM. Ninguém escuta mais, mas ou quase pouca gente escuta a rádio ainda, né? Mas a rádio teve esse papel importantíssimo. Então o Estado vai ser um estado de emergência permanente, com plenos poderes ao presidente e poderes de polícia. O Congresso vai ser fechado e o governo vai governar a partir de decretos-lei, que é aquilo que já aconteceu lá no governo provisório, né? Proibidas as greves, né? Porque greve é coisa de quê? Coisa de comunista, arruaceiro. Greve é coisa de gente que não presta. Então, essa ideia de que greve é uma coisa ruim para a população brasileira, né? É uma coisa que é extremamente impositiva, extremamente autoritária, porque a greve é um direito, né? É um direito do cidadão, do trabalhador, principalmente, né? Para ele buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário e tudo mais. Nós vamos ver aí censura permanente. O que é censura? A censura, pessoal, é não poder dizer aquilo que está pensando, né? Não poder denunciar aquilo que está acontecendo sob pena de prisão ou, às vezes, até um leve falecimento, né? E aí o problema do leve falecimento é que tu dá a leve falecida e não volta nunca mais. Então, nós vamos ter aí o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser criado pelo Vargas, né? É um departamento do governo que vai fiscalizar todas as imprensas, né? Todas as formas de comunicação que os meios de comunicação têm com a população. Então, imaginem vocês, músicas, livros, né? Revistas, jornais e a rádio serão as formas de imprensa, né? Que o governo Vargas vai fiscalizar. E como é que esses censores vão atuar? Bom, eles vão ser, se aparecer alguma palavra contraventora, alguém falando mal de Vargas, do seu governo, né, essa matéria ela não vai circular, né? Essa música ela não vai ser gravada, este livro não vai ser lançado, essa peça teatral, esqueci de falar em peças teatrais, né? Essa peça teatral não vai ser atuada por ninguém, está suspensa. Então nós vamos ter aí uma caça às bruxas, né? Então o Departamento de Imprensa e Propaganda ele serve justamente para proibir, né, cercear, né, coibir a publicação de mensagens e de informações que vão contra o governo. E também fazer propaganda a favor do governo. Então, nós vamos ter muitas propagandas, né, que vão exaltar o papel do governo. E você sabe muito bem, né, a propaganda ela é algo importantíssimo para tudo, né? Então, não basta a gente ter o governo ou o produto, a gente tem que ter propagandeá-lo, né? Então, o governo vai usar da propaganda para fazer o seu nome. Prisão de qualquer opositor ao governo,
apoio das Forças Armadas incondicional ao governo de Getúlio Vargas, né? Simpatia ao fascismo. E uma das características mais importantes de simpatia ao fascismo é essa coisa da unidade, né? Essa coisa da centralização do poder na mão do presidente. E uma das formas que o presidente vai arrumar para isso é acabar com todos os estereótipos, né, que poderiam dividir o Estado. Por exemplo, essa coisa da exaltação dos estados, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito isso, né, gurizada? A gente tem muito de, o gaúcho, porque o gaúcho, principalmente a RBS TV, né? A RBS TV é um dos canais de mídia aqui no estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que se eles não falam gaúcho, os apresentadores não falam gaúcho na sua comunicação com o povo, eles são punidos pela emissora, né? Então tem que falar a palavra gaúcho, né? Essa coisa de estar o tempo inteiro dizendo nós gaúchos, né? Chega a ser patético. Terremoto no México, havia um gaúcho. Poxa, que deviam ter brasileiros, né? Mas não, tinha um gaúcho. Tinha um gaúcho que foi para a Lua, um gaúcho não sei o quê. Então essa coisa é muito bairrista nossa, né? Então Getúlio Vargas, para acabar com essa coisa do bairrismo, com essa representação, com essa valoração, digamos assim, dos estados em relação ao Estado brasileiro, ele vai, no início do seu governo, ele vai proporcionar uma simbologia de unidade que vai ser impressionante, que é a queima das bandeiras dos estados e o hasteamento de apenas uma bandeira, a bandeira do Brasil. E eu preparei aqui para vocês um videozinho que está no YouTube, eu quero botar para vocês, é bem curtinho, para a gente poder observar isso. Vamos lá. Praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando em uma tira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com optimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas aumentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte,
E aí eu queria voltar aqui, interromper, para a gente conversar sobre isso. Eu não sei se vocês conseguiram escutar o áudio, né? Conseguiram escutar bem o áudio, pessoal? Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. A fala Deu pra ver que a era fala do bastante. Vargas é assim, ó. Estamos cremando as bandeiras regionais, as bandeiras municipais, estamos extinguindo os partidos políticos, estamos unificando o Brasil, pois havia um problema das diferenças regionais e políticas que poderiam atrasar o desenvolvimento do país. Aí eu pergunto para ti o seguinte: o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que todos devemos pensar a mesma coisa e por isso então caminhamos por um rumo certo? É mais fácil de termos êxito a partir desse pensamento de que todo mundo tem que ser igual e pensar a mesma coisa? Ou isso é um perigo? Ou ainda, o pensamento o diferenciado, né, o contraditório, ele é mais, digamos assim, promissor do que o pensamento único. O que vocês acham? Sora, Fala aí, Lourenço. Não, tudo bem, Jéssica, pode Não, falar eu fiquei primeiro. pensando, daí eu vou pensar mais um pouco. Tá bom. Então, Sora, tipo, essa homogeneização, assim, no país tão diversificado, eu acho que afeta principalmente a questão cultural, né? A heterogeneidade cultural de cada região. Uhum. Sim. E em que aspecto afeta? Em questão, acho que de preconceito até. Por exemplo, lá no Nordeste, Salvador, sabe? O Boi Bumbá, por exemplo, assim, sabe? Uhum. Que criam um padrão, assim, em questão de aspecto cultural a ser seguido. Sim. Tu acha então, tu acha que essa ideia então acabaria prejudicando aquela cultura? É isso? Exato, afetaria a diversidade cultural que tem no país. Uhum. E aí, pessoal, mais alguém? Eu Alguém? acho, mais o que o Lorenzo falou, eu acho que democraticamente dizendo, tem que haver diferenças de opinião, né? Porque tudo contempla uma ideia que isso pode ser passado por uma lei, para a Constituição em si do país, né? E Uhum. como ele falou também da questão da diversidade cultural em cada estado, tudo complementa um todo para ter essa diversidade que a gente tem agora no país, né? Sim. Mais alguém, pessoal? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, eu acredito assim que as duas falas, tanto do Lourenço quanto da Jéssica, são falas importantes porque elas vêm bem elas vão de encontro, né, ao que pensava Getúlio Vargas, ao que fez Vargas, né, porque foi extremamente fascista, né, essa coisa de tu acabar com as diferenças, né, tentar unificar o pensamento, isso é fascista, né, porque quanto mais diverso é o pensamento que a gente tem, a possibilidade de errar é bem menor, né? Porque tu tem muitas possibilidades, né, de acertar. É isso que eu quero, é o que eu quero dizer para vocês. A possibilidade de nós errarmos, se todos pensarmos a mesma coisa, é muito fácil. E isso leva a uma, digamos assim, ao empobrecer de perspectivas aqui sem tamanho, né? Então, essa coisa de obrigar as pessoas a acabar com as ideologias, isso é uma bobagem tremenda, né? Eu acho que a ideologia ela é algo que vão se mudar com os valores, né? Então, a gente está toda hora saindo
de um pensamento e entrando em outros, né? Eu, por exemplo, acreditava em Papai Noel quando era criança, e nem por isso eu acredito até hoje. É obviamente que eu vou, né, desenvolvendo as minhas capacidades mentais, eu vou lendo, vou vivendo, vou vivenciando e vou mudando de opinião. Eu acho que isso é importante, a gente mudar de opinião. E mais importante do que mudar de opinião é reconhecer a opinião dos outros, né? Por exemplo, reconhecer que, por exemplo, que eu fui racista, por exemplo, né? Isso é uma questão importante. Reconhecer que tu errou, reconhecer que tu tomou um caminho diferente, que tu voltou, né? Isso é importante, porque isso faz a pessoa crescer, né? Faz a pessoa se tornar melhor e faz um país se tornar melhor mesmo, né? Essa diversidade. Então, quanto mais diverso for, né, o horizonte, né, mais interessante vai ser um país, né? Então, a diversidade, ela é, sem dúvida alguma, ela é algo que importantíssimo para a cultura de um país. Então, aqui, Getúlio Vargas, e aí voltando para o nosso slide, né, Getúlio Vargas vai demonstrar, a partir dessa cerimônia da queima das bandeiras, né, a ideia de Estado fascista. Então, simpatia ao fascismo, está aqui. Ó. E a ausência de qualquer partido político. Ele acaba com os partidos políticos, inclusive com a ação integralista brasileira, com a A e B. Ele acaba com a A e B. E aí, a A e B, assim como a ANL de esquerda, a AIB também vai tentar fazer um golpe contra Vargas. Em 1938, nós vamos ter uma intentona integralista, tentativa de golpe ao governo Vargas, né? E esse golpe foi fracassado, né? Todos os líderes vão ser presos e o Plínio Salgado vai exilar-se, né, lá em Portugal, Portugal que é fascista neste momento histórico. Então, vamos para as políticas internacionais de Vargas. E aí eu gostaria que vocês anotassem ali, ó. O Vargas, ele vai ser, em termos de política internacional, ele vai ser um cara muito esperto. E ele vai usar da expertise dele para trazer investimentos para o Brasil. Então vamos lá. Exploração das rivalidades para obter vantagens para o Brasil. Então ele vai fazer um jogo político, ora com os países capitalistas, ora com os países comunistas, nazistas, né? E esse joguinho, né, vai fazer com que o projeto industrial de Vargas seja desenvolvido. Então, de que maneira? Ele vai acenar para os Estados Unidos dizendo que está ao lado dos países capitalistas. E com isso ele vai trazer investimentos americanos para o setor da indústria no Brasil. Ele vai acenar, por exemplo, imaginem que todo o algodão que foi usado para a confecção das roupas nazistas vai ser o algodão brasileiro. Então, os uniformes nazistas, as bandeiras nazistas, então vai ser com o algodão aqui do Brasil. Né? Então, o Brasil vai fazer negócio com a Alemanha. A Bayer, por exemplo, né, que é a empresa farmacêutica, ela se instala no Brasil nesse momento histórico. Né? Então, é uma empresa que vem para o Brasil, uma empresa de remédio, que faz aspirina, né? Ela vem para o Brasil, se instala aqui no Brasil e começa a produzir aqui. A Coca-Cola vem para o Brasil, olha que maravilha, né? Que a Coca-Cola é americana, obviamente. Então, vem para o Brasil nesse momento histórico. Então, o Brasil, Vargas vai buscando recursos, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. Até que em 1942, então, os navios brasileiros são afundados aqui na costa brasileira por submarinos alemães. Aliás, localizaram há pouco tempo, acho que foi uns 5 anos ou 4 anos atrás, ali no litoral catarinense, né, um submarino alemão que está submerso, né, que afundou ali naquela região. Né? Então, os alemães circularam por aqui, né, pela nossa costa. O Brasil, então, com isso, com o ataque aos seus navios, vai tomar partido e vai ficar do lado
de quem? Do lado dos Estados Unidos, do lado da aliança, né? Do lado, então, dos países, digamos assim, do bem, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e o Brasil. Gente, e a União Soviética, né? Gente, cuidado com uma coisa, né? O exército brasileiro, ele tem nitidamente características, né? O exército está dividido, ele não pensa igual. Então, ele vai ter características nazistas, né? de política nazista, vai defender o nazismo, e ele tem uma ala que defende a democracia, que defende o capitalismo. Então, nós temos aí uma luta da democracia contra a não democracia, contra o fascismo. Isso é nítido, né? E o Brasil fica do lado da democracia. O Brasil fica do lado dos Estados Unidos, né, da França, da Inglaterra, e nesse mesmo lado está a União Soviética. A gente viu, a gente estudou a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso, né? Então, os aliados vão ser compostos, né, por países que defendem a democracia. Agora, vem a grande contradição, né? E aí, qual é a contradição? Quero que vocês me O digam. Brasil não era um país democrata na época. Não era. O Brasil não era democrático. Perfeito. Quem falou foi Pedro? Fui eu, Sr. Pedro. Pedro. Então, muito bem, Pedrão. O Brasil não era um país democrático. Pelo contrário, o Brasil era um país fascista, né? O Brasil era extremamente fascista, todos os direitos cerceados, né? E isso foi a grande contradição do momento, né? Porque o Brasil se coloca... Imagina um soldado brasileiro, né? Primeiro que foi o maior fiasco do mundo, né? Os soldados brasileiros chegando na guerra, e chegaram por onde? Chegaram na Itália, né? Perdão, chegaram para a invasão da Itália, um frio danado na Europa, e os soldados brasileiros não tinham roupas adequadas para o frio. Aliás, não tinham armas adequadas. Então, tiveram que ter primeiro que receberam roupas do exército americano e receberam armas também do exército americano. Então, tiveram que se adaptar, porque não sabiam usar armas, né? O Brasil tinha os chamados bacamates, lá os pau de fogo, né? Que não funcionavam, que não tinha condições de lutar nem na Primeira Guerra, imagina na Segunda, com aquele armamento. Então, o Brasil, ele vai ter essa grande contradição. O soldado brasileiro vai chegar lá e vai dizer o seguinte: a gente está vindo aqui para quê mesmo? Para defender a democracia. Porra, mas como assim defender a democracia se lá no meu país a gente não tem democracia? Então, a imprensa internacional e a imprensa nacional, os movimentos, principalmente os movimentos estudantis aqui no Brasil, vão começar a fazer um salseiro, né? Mas que história é essa, né? Getúlio Vargas defende a democracia lá fora e aqui dentro, para nós, não é democrático. O Brasil vai ter, em 1943, né, a edição da CLT, né, que na verdade controla as regras de trabalho do trabalhador, né? Que são as CLTs, né? São o conjunto de leis trabalhistas, que é muito importante, vai ser importante até bem pouco tempo, quando foi reformado, agora no governo Temer foi reformada as leis trabalhistas, né? A Força Expedicionária Brasileira vai ser criada, então a FEB, aqui tem, ó, a cobra vai fumar, né? Tá aqui do lado, ó. A cobra que tem tido um papel importantíssimo, né? Na história brasileira recentemente, né? Picou aquele estudante de veterinária lá e libertou outras tantas cobras, né? E até um tubarão. Nós temos aqui a luta contra o nazismo, que se estabelece a contradição interna, então, né? Tá ali, ó, contradição interna da ditadura lutando de um lado e de outro sendo, né, fascista. Diversos setores sociais começam a pedir democracia interna do Brasil, né? Entre eles a União dos Estudantes, Nacional dos Estudantes, que foi criada em 1937. Então, a UNE, que é a união da categoria de vocês, que são os estudantes, né? A UNE, ela foi criada em 1937, né? Justamente questionando essa política fascista de Vargas, né? E democrática externa. Os meios de comunicação, então, são censurados. Então, tudo isso é questionado. Vargas convoca eleições, né, para 1945, acaba com a censura e permite que
né, pessoas que foram expulsas do Brasil por conta da ditadura retornem. Então, ele permite a anistia. A anistia é retorno, né? As pessoas podem retornar. Vargas cria 2 partidos políticos. Lembrem que não existia partido político no Brasil, porque Vargas acabou com os partidos políticos. Ele cria 2 partidos, um que representa os trabalhadores, o PTB, que apesar de ter a mesma sigla de um partido que existe hoje, o PTB, não é um partido igual, e o PSD, que é o Partido da Social Democracia, para agradar os trabalhadores e a elite. O primeiro, então, é o Partido dos Trabalhadores, é um partido de elite, e o outro, partido de elite não, é o Partido do Povo, e o outro é um partido de elite, dos grandes oligarcas do Brasil, né? Os cafeicultores, os produtores de carne, os produtores de leite, enfim, de algodão, do cacau e tal. Além de permitir a formação de partidos oposicionistas. Aí surge um movimento chamado queremismo, que apoia discretamente, né? É um apoio por Vargas. Ele mesmo cria esse movimento. Vargas aproxima-se dos comunistas, olha só que safado, né? Ele aproxima-se para permanecer no poder, né? Propõe a lei antitrusts, que é uma lei que desagrada os Estados Unidos, porque não permite a formação de grandes conglomerados econômicos, né? E em 1945, então, no final do seu governo, ele é afastado do poder pelo exército, né? Que é influenciado, o exército é influenciado pelos Estados Unidos, então ele é tirado do poder e ele vai para São Borja, na sua fazenda, e fica lá. Ele é eleito senador em São Borja e fica por lá, né, até as eleições. Olha o Gabriel chegando no final da minha aula. Então, assim, ó, gente, vai acabar a aula, falta 1 minuto para terminar a nossa aula. A gente continua com essa aula na próxima terça-feira, né? A gente continua com este momento aí. E eu agradeço a presença de todos. Anotem as dúvidas de vocês. A gente retoma o finalzinho, a saída do Vargas do poder. E a gente continua falando sobre o populismo, né? O que acontece depois que Vargas sai da presidência da República. Tudo bem? Certo, senhor. Então, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, né? Não saiam de casa. Se saírem, saiam com máscara, se cuidem. Um beijo. Anotem as dúvidas, façam os exercícios, leiam o capítulo e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo. Tchau. Até mais, senhor. Tchau, Valeu. tchau, Professor, senhor. obrigado pela aula.